Eu venho fazendo nos últimos dias uma sequência de vídeos a respeito das reformas argentinas. Não é simplesmente pelo fato de eu ter acompanhado presencialmente o primeiro e o segundo turno por lá, inclusive estando dentro do bunker do Milei, mas sim por termos pela primeira vez um presidente liberal libertário, que é uma escola de economia que eu estudo há muitos anos e que eu me identifico porque eu acredito que ela resolva muito mais os problemas de toda a base da população, principalmente das mais pobres. Mas claro, não há nenhum tipo de ajuste depois de disfunções econômicas ao longo de décadas que não cause dor a todo mundo. É como eu sempre faço uma correlação. Uma pessoa que chegou a um patamar de obesidade mórbida jamais se tornará um atleta em uma semana. É sim uma mudança radical que passa por processos dolorosos no começo desse movimento, dessa mudança de vida. Pois bem, por que eu falo isso? Muita gente, muitos comentários nos meus vídeos falando que eu tenho focado nos últimos tempos em vídeos da Argentina. E sim, dentre outros que eu venho fazendo, obviamente, do Brasil e do mundo. Mas por que eu considero importante falar sobre a Argentina nesse momento? Primeiro é a presença de um presidente liberal libertário em um país importante da América Latina, em que as suas ideias de liberdade econômica, liberdade social, liberdade individual e mudanças de um Estado parasita que pesa sobre a vida da população pode sim ultrapassar barreiras da Argentina e começar a contaminar positivamente países da região, assim como o Brasil, ainda mais em um governo tão complicado como o que estamos vivendo agora. Outro ponto importante é que é a primeira vez, repito, que temos um presidente liberal libertário eleito no mundo e essas ideias podem sim tomar uma proporção muito grande depois de entrevistas como a que ele deu, Javier Milei, a Tucker Carlson, que foi a entrevista mais vista na história do Twitter, com mais de 430 milhões de visualizações. Ou seja, são ideias que uns podem concordar, outros podem discordar, e isso é super legítimo. Mas é importante que cada vez mais pessoas sejam expostas às ideias diferentes, ideias estas que levam sim a um desenvolvimento no médio e no longo prazo dos países. Mas claro, antes disso, os parasitas sempre resistem. E é aqui que eu vou entrar nesse vídeo em discussão. A Argentina foi um país, como eu já mencionei em outros, que em mais de 110 anos deu 100 defaults na sua dívida, ou seja, deixou de pagar a dívida. No jargão popular, deu calote nos seus devedores. E, obviamente, isso traz uma consequência muito séria econômica. Você fecha o mercado de crédito e não encontra mais financiadores para a dívida daquele país. Como a Argentina é um país que estruturalmente gasta mais do que arrecada, como eu falei, em mais de 110 anos, ela gastou mais do que arrecadou em mais de 100 anos, ou seja, ele precisa fechar essa conta. Se você não encontra mais financiadores, mas quem esteja dispostos a emprestar dinheiro ao país, eles precisam imprimir dinheiro. Quando eles imprimem dinheiro, aumenta a base monetária, ou seja, aumenta o dinheiro em circulação. O dinheiro funciona como qualquer ativo. Quando em abundância, o preço dele cai. Quando o preço do dinheiro cai, ou seja, ele vale menos, ele perde poder de compra, os ativos, os bens e serviços ficam mais caros. E esse é o processo inflacionário que passa a Argentina nos últimos anos, especialmente nos últimos 3, 4 anos. Esse é algo que começou nas últimas décadas com um processo de deterioração econômica. Vamos lembrar que a economia não é algo que você colhe o resultado positivo ou negativo nos 6 meses após qualquer tipo de mudança ou reforma. É algo que acontece ao longo do tempo. A destruição de riqueza acontece em algumas décadas, até que o resultado passa a ser catastrófico, principalmente para a camada da população mais pobre. Uma economia destruída, ela sempre tem um ponto em comum: a inflação ou a hiperinflação. E este nada mais é do que a alta generalizada dos preços por conta da desvalorização da moeda, e essa desvalorização da moeda que leva à alta dos preços acaba por destruir o poder de compra, especialmente dos mais pobres, e colocar uma grande parte da população debaixo da linha da pobreza. Hoje a Argentina tem quase 50% da população abaixo dessa linha, sendo 10%
indigentes. Pois bem, vamos seguir aqui para entender o que aconteceu essa semana na Argentina que pode fazer com que de uma esperança a Argentina volte a mergulhar numa tremenda crise. Falamos aqui então que a Argentina, ela estruturalmente, em mais de 100 anos, ela gasta mais do que ela arrecada, produzindo déficits que precisa imprimir dinheiro para fechar as suas contas. Pois bem, quais são as soluções então que a Argentina precisa? Primeiro, diminuir essa dívida que hoje é impagável e trazer mais confiança ao mercado para que estes estejam dispostos novamente a financiar a dívida argentina, ou seja, emprestar dinheiro ao país em troca de uma remuneração em que você tem uma mínima confiança que receberá o seu dinheiro de volta, corrigidos pelos juros acordados no ato desse empréstimo. E a mais, você precisa convencer esses investidores a financiarem, a emprestarem esse dinheiro ao país a mais longo prazo. Eu já fiz alguns vídeos aqui explicando como funcionam as LELIQs e os passes, ou seja, os passivos remunerados, as dívidas que hoje estão em detenção, quem detém é o Banco Central e este tem essa dívida, as LELIQs, com vencimento em 28 dias e os passes em incríveis 1 dia. Ou seja, a cada 28 dias vence essa dívida que a Argentina vinha pagando 133% ao ano e ele já fez alguma dessas mudanças, como eu expus em alguns dos vídeos explicando em detalhes e não cabe aqui para não me tornar repetitivo, mas faço o convite para que volte a esses vídeos para entender todo esse processo que o Javier Milei vem fazendo. Pois bem, eles precisam diminuir essa dívida, precisam convencer os investidores a financiar o país a mais longo prazo e tirar esses passivos do balanço do Banco Central argentino e sim levar para o Tesouro Nacional, para o governo central. E é isso que essas medidas iniciais vêm fazendo. Os primeiros pontos foram que o mercado subiu, o governo argentino conseguiu reduzir a taxa de juros, encontrou o mercado com 3 bilhões de dólares para financiar a Argentina para 2026 e 2027, ou seja, quem se financia a 28 dias e a 1 dia, encontrou 3 bilhões para se financiar a 2026 e 2027 com vencimento. Sim, é um enorme ganho, é uma enorme mensagem que o mercado passa e fala, estamos confiando nas suas reformas. E aí, aqui, eles entram nessa sinuca de bico. Ou o Estado reforma e passa por todas essas medidas de ajustes fiscais em gastar menos do que arrecada, passar a ter uma sobra, um superávit fiscal, para começar a amortizar parte dessa dívida, liquidar parte dessa dívida, pagar aos seus credores e aí sim com essa confiança começar a cair a taxa de juros, o que já vinha acontecendo nas primeiras medidas da primeira semana anunciadas por Milei, que eu expliquei nos vídeos que estão disponíveis aqui no meu canal. E caso eles não façam essas reformas, o governo argentino passaria por mais um default, por mais um calote da sua dívida. Vamos lembrar que a Argentina já deu 11 calotes na dívida desde o ano 2000. Estamos falando de 11 calotes da dívida desde 2000 até hoje que estamos em 2023. Ou seja, o mercado simplesmente fecha as portas e ninguém quer mais emprestar dinheiro à Argentina. E aí, se a Argentina não reforma, o caminho inevitável é mais desvalorização do peso. As pessoas não querem mais deter o peso como já vem acontecendo, mais inflação, mais hiperinflação e, obviamente, um novo calote da dívida, porque o governo não tem mais condições de pagar essa dívida e a situação continua do que vem acontecendo nos últimos anos. Portanto, a Argentina chegou numa sinuca de bico em que reformas sim ou sim. E é justamente isso que o Milei vem implantando nos primeiros dias do seu governo e o mercado vem reacionando muito bem. E aqui vamos fazer um parênteses, o mercado são os agentes econômicos, todos argentinos médios, todos estrangeiros que estão dispostos a emprestar dinheiro para a Argentina, que ela tanto necessita e que precisa diminuir os seus gastos para, obviamente, levar mais confiança e voltar a ser um país atrativo. Portanto, o que eles querem é mais tempo para mostrar confiança e que com esse mais tempo, investidores os financiem por um prazo
mais longo. Caso contrário, o caminho será o mesmo. Mais um default, mais hiperinflação e, novamente, a Argentina, que começou a pensar em respirar novamente, se afunde por completo, como já vem acontecendo até essas primeiras medidas que os mercados reacionaram positivamente. Com isso, o governo precisa ir amortizando parte dessa dívida e absorvendo, ou seja, liquidando parte dos passivos em circulação. Como? Por dois meios que eu também expliquei nos outros vídeos. Privatizando, vendendo os ativos estatais, muitas empresas inclusive deficitárias, diminuindo o tamanho da burocracia, diminuindo o tamanho dos gastos públicos altamente ineficientes e gigantescos, e por outro lado, buscando superávit ao invés de déficit, ou seja, passar a gastar menos do que arrecada, você tem uma sobra financeira e vai liquidando parte das dívidas. Além de todos os detalhes que eu já expus nos outros vídeos, de como o governo já vem implantando medidas para liquidar, amortizar as LELIQs, os passivos dos bancos centrais com 28 dias e transformando esses passivos para o Tesouro Nacional, e ele tem basicamente alguns meios para conseguir esse superávit fiscal, ou seja, gastar menos do que ele arrecada. Como? Os governos podem aumentar impostos, só que para aumentar imposto você tira dinheiro da mão da população e das empresas. Sabemos bem o que está acontecendo aqui no Brasil e como o Estado faz isso, simplesmente através de coerção, força, porque ele te obriga a pagar mais imposto, só que isso naturalmente desestimula a economia e a Argentina precisa ser estimulada. E aí o outro ponto é gastar menos, o governo gastar menos e fazer uma ampla reforma como a que ele vem anunciando. Quando você faz essa ampla reforma, tributa menos, você acaba estimulando a economia através de liberdade, de mais confiança, novos investidores sendo atraídos, novas empresas sendo atraídas, e você estimula a economia, e com uma economia mais aquecida, obviamente o governo acaba recebendo até mais impostos. E aí esse é o caminho escolhido até o momento, em que eu, como eu falei, detalhei nos outros vídeos, tá? E o que o Milei já fez até agora de forma simples? De novo, recomendo que volte nos outros vídeos para que entenda passo a passo cada uma dessas medidas que eu vou citar aqui. Primeiro, refinanciar a dívida a longo prazo. Deixar de financiar, de achar poucos investidores que financiem a 28 dias ou a um dia e que encontrem investidores dispostos a financiar a longo prazo. Isso já começou a acontecer até o momento, como eu falei, tá? E, obviamente, pagar essas dívidas que estão vencendo para não dar um novo calote. Segundo ponto, diminuição do tamanho do Estado. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando da chamada Lei Ônibus, que é um projeto de lei dentro do decreto de necessidade e urgência, em que ele abre o mercado, ele libera, ele implanta uma série de medidas, que eu citei alguns nos vídeos, mostrando a vontade do governo em abrir a economia e trazer novas pessoas, pagando inclusive menos impostos, como aqueles que deixa de pagar quem entra com mais de $500 na Argentina. Enfim, uma série de medidas anunciadas para liberalizar a economia e trazer mais liberdade econômica. E um outro ponto que é o ajuste fiscal, como desindexando as aposentadorias ao IPC, ao índice de inflação, congelando os salários de funcionalismo público, reduzindo a taxa de juros dos passivos remunerados, das dívidas que até o momento estavam todas no balanço do Banco Central, que foi o que eu vim explicando. E um outro ponto, buscar o aumento da atividade econômica através de um programa de choque econômico, de desregulação da economia. E isso, obviamente, aumenta a base arrecadatória. No fundo, é reduzir os gastos, ser eficiente com isso e estimular a atividade econômica, transformando a dívida impagável que o Milei pegou em uma dívida que você muda a estrutura e, trazendo mais confiança, você consegue derrubar a taxa de juros e isso diminui o montante que a dívida corrige através dos juros, que estava em 133% ao ano, para patamares, digamos, mais aceitáveis, tá? Esse, basicamente, é o caminho como um todo. Mas aí que começam os problemas na semana passada.
Inclusive, todos os mercados já tinham reacionado bem ao longo dessas primeiras semanas do Milei, como também eu mostrei em números em outros vídeos. Mas é aí que os parasitas entram em cena. E eu tomo cuidado aqui de pegar a definição na Wikipedia do que são parasitas. Como vocês conseguem ver aqui, parasitas são organismos que vivem em associação com outros, dos quais retiram os meios de sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro, um processo conhecido por parasitismo. E quem são os parasitas de lá? Os mesmos daqui, aqueles que fazem parte dos sindicatos que parasitam em cima do dinheiro dos outros, entraram com um processo na justiça, e a justiça, normalmente também, você pode encontrar pessoas um tanto quanto militantes, como a gente sabe muito bem aqui no Brasil, e a justiça suspendeu, isso sim, cautelarmente, a reforma trabalhista que está dentro do decreto de necessidade e urgência, o chamado DNU, do Javier Milei. Mas essa suspensão cautelar abre precedente para que o amplo programa do DNU, Decreto de Necessidade e Urgência, seja suspendido ou paralisado e a Argentina regrida por completo. E aí a gente volta justamente no início. Se isso ocorre, o Estado argentino irá à insolvência, não conseguirá pagar as suas dívidas novamente. Em paralelo, os radicais da oposição também mostraram suas garras e mostraram à população quais pontos do projeto de lei dentro do Decreto de Necessidade e Urgência eles não apoiarão ou pretendem não apoiar. De acordo com uma matéria que saiu aqui na Infobae, Javier Milei pressiona para que a lei ônibus, essa do projeto de lei que eu expliquei e que eu fiz um vídeo detalhando sobre isso, saia rápido e sem mudanças, mas a oposição resiste e pede para negociar. Mas vamos entender algumas dessas mudanças aqui rapidamente. De acordo com uma parte da matéria, a gente consegue ver aqui, para o radicalismo, o radicalismo tem 4 governadores e um bloco importante de legisladores. Tem alguns temas que são impossíveis votar. Dentre eles está passar o poder do legislativo para o executivo. E aqui, sim, não tem como não concordar. Claro que dentro de um Estado de direito é totalmente legítimo não deixar que um poder intervenha sobre o outro. É uma das coisas que nós estamos aqui de cabelo em pé e assustados com o que tem acontecido no Brasil. Mas vamos seguir aqui nesse outro ponto em que ele fala: nem a suspensão da mobilidade de aposentadoria. Ni la suspensión de la movilidad jubilatória. O que significa isso? Ou seja, desindexar as pensões, o pagamento das pensões ao índice de inflação, que é justamente um dos principais mecanismos de ajustes para equilibrar as contas, não apenas na Argentina, como também em outros países que deram calote na dívida. Se as pensões são sempre corrigidas, isso se torna uma bola de neve, e não estou falando que ela não tem que ser corrigida sempre. Agora, no momento das reformas, é importante porque isso é uma bomba fiscal que vai transformar o país novamente em insolvente, e isso leva à hiperinflação, que acaba justamente por levar ao Estado a não conseguir pagar mais as pensões. Então, continuemos aqui nessa frase. Nem o aumento por decreto, nem a subida das retenções. O que são essas subidas das retenções? A alta dos impostos, dentre elas das exportações. E faço um parênteses aqui, eu como liberal libertário, apoio justamente a derrubada de impostos, né? Justamente por não acreditar no Estado e achar que ele é ilegítimo, por atuar sempre com coerção, com força, obrigando, sem a tua contrapartida, sem você ter acordado, em que ele toma parte da sua produção. Mas, claro, eu queria entender aqui o que a oposição pleiteia em nome do ajuste fiscal. Caso contrário, o país vai à insolvência e ninguém mais consegue receber salários. E isso, obviamente, dificulta a vida dos mais pobres. Seguimos aqui o que ele fala na matéria, que também não será dado um cheque em branco para as privatizações das empresas estatais. Se o tribunal declara inconstitucional esse decreto de necessidade e urgência, ele terá que ser tramitado como projeto de lei, que aí a Câmara e o Senado, tomado também pela oposição, obviamente transformará isso em algo extremamente complicado de ser aprovado. E o que a esquerda e a oposição radical propõe?
Absolutamente nada, apenas radicalismo em nome de um não ajuste fiscal, porque mentem descaradamente que isso seria prejudicial para os mais pobres, sem pensar que no médio e no longo prazo, ou já a Argentina no curto prazo, está em estado de insolvência. E quem se prejudica mais? Os mais pobres, que hoje já são quase 50% da população abaixo da linha da pobreza, e um processo inflacionário que tira o poder de compra da população, especialmente dos mais pobres. Portanto, eles dizem não dar esse cheque em branco para a privatização, mas eles não propõem absolutamente nada pensando nos mais pobres, apenas levando o Estado à insolvência. E aí o país quebra novamente. E o mercado, obviamente, já respondeu a essas ações da justiça militante, que também é encontrada por lá pelo visto, para frear essas mudanças. A gente sabe, e eu fiz até aqui comentando num vídeo passado, mostrando que mesmo com as mudanças que o Milei vem implantando, o mercado entendeu super bem, e mesmo derrubando as taxas de juros, com a confiança que o Milei vem passando, a gente não viu o peso se desvalorizando mais frente ao dólar nas últimas semanas. Pelo contrário, mesmo com taxas de juros reais, descontadas a inflação, negativas, o que normalmente leva as pessoas a fugirem para o dólar, isso não aconteceu. Ou seja, mostrou uma tremenda confiança nas medidas do Milei. E o que a gente viu nas primeiras semanas de governo, em que o dólar frente ao peso teve uma desvalorização, ou seja, o peso valorizou por conta da confiança das medidas implementadas, como a gente vê aqui com essa flechinha vermelha, isso aconteceu justamente o oposto durante essa semana. Depois da justiça aceitar cautelarmente suspender cautelarmente essas medidas do decreto de necessidade e urgência, o que a gente viu agora é que nos últimos dias o dólar voltou a ganhar força frente ao peso, ou seja, os argentinos que estavam confiando em manter uma parte dos pesos em tesouraria, no seu bolso, em suas conta corrente ou financiar emprestando ao governo, voltou a demandar mais dólares e o peso voltou a perder valor. Quando isso acontece, a inflação se acelera e o Estado vai chegar num processo de insolvência, que quem se prejudica é sempre os mais pobres. Espero que a justiça seja menos militante e muito mais técnica para entender as reformas urgentes que a Argentina precisa, e passar de uma vez por todas a pensar na população e parar de querer ganhar uma narrativa que leva a população à extrema pobreza.